Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre as novelas de cavalaria. Sim, um dos temas mais místicos e mais mistificados a respeito da Idade Média, e um tema bem interessante para se compreender tanto a literatura na época, quanto o próprio medievalismo em si, porque o medievalismo surgiu a partir das novelas de cavalaria. Então vamos lá, nobres amigos. O que são as novelas de cavalaria? Elas são histórias fantásticas, fantasiosas, focadas na figura de um personagem principal que é um cavaleiro normalmente, e que costuma descrever a bravura desse personagem para lidar com situações um tanto quanto difíceis, ou até impossíveis por questões místicas, até em alguns casos, de serem confrontadas, de que como ele conseguiu através de sua bravura, sua honra e seus demais atributos de cavaleiro. Então sim, isso é uma novela de cavalaria. Porém, isso é uma descrição vaga, o que eu acabei de fazer para vocês, porque houveram muitos formatos e contextos diferentes para novelas de cavalaria. E isso pode ser até um marco importante para se compreender a própria ideia de periodicidade dessa literatura medieval em si. Como assim, Docas? Bom, basicamente o seguinte, eu quero dizer é que houveram novelas de cavalaria desde o começo e barra apogeu do feudalismo. As primeiras datam ainda antes do ano 1000 e houveram até o século XX, século XIX. Porém, obviamente, as novelas lá que começaram por volta do ano 900 e estenderam até mais ou menos o ano 1100, 1200, eram diferentes das novelas que se estabeleceram depois disso, que eram diferentes das novelas que vieram lá pro século XVIII pra frente. Novela, é bom ressaltar que significa romance nesse caso. Não é igual a novela de TV, tá? É importante ressaltar esse detalhe para não virmos confusões desnecessárias aqui nesse vídeo. Mas, sim. Então, por exemplo, no começo da Idade Média, as principais novelas de cavalaria eram voltadas para coisas tipo Rei Arthur. Para, por exemplo, um santo grau, uma ideia de derrotar um dragão, enfrentar seres místicos, coisas baseadas em mitologia mesmo, em mitologia pagã ainda, embora algumas dessas tenham se dado já em período cristão, essas desse período são completamente inspiradas em elementos místicos das mitologias antigas, de vez em quando com algum elemento cristão misturado no meio, mas normalmente envolvem elementos míticos de religiões ancestrais. Então, nesse caso, não há grandes morais da história, vamos dizer assim. Essas novelas de cavalaria, elas são mais uma grande dignificação de um personagem lendário do que qualquer outra coisa. Embora sempre ressalte seus grandes atributos como cavaleiro, como por exemplo sua honra, sua coragem, sua força, vários elementos desses assim. Porém, não há lições de moral nesse tipo de novela de cavalaria, nesse período, ainda não é comum. No período posterior, final da Idade Média, já começam a entrar aquelas novelas de cavalaria com um intuito disciplinar, como vamos dizer. Porque no final da Idade Média já havia o Código de Cavalaria. Então, com a existência do Código de Cavalaria já presente, elas passaram a ser muito mais inspiradas no Código de Cavalaria em si, nos deveres do cavaleiro e todo o resto, do que propriamente numa mitologia, assim. Por exemplo, não vai ser um cavaleiro que vai enfrentar um dragão malvado ou coisa assim, ou vai proteger o inocente de um dragão ou de alguma criatura mística, não. Provavelmente vai ser um cavaleiro que vai proteger os inocentes de um tirano, de algum rei sanguinolento, algum guerreiro maligno. Já vai ser um oponente mais real. E já vai invocar mais os deveres do cavaleiro em si. Nessa segunda fase das novelas de cavalaria, que vão até mais ou menos o Renascimento. Algumas vão até depois, mas o grosso delas vai até o Renascimento e períodos pouco após o final real da Idade Média em si. Mas nessa fase é muito importante ressaltar que o grande foco delas são os deveres, são o código de cavalaria. Porque neste caso, o cavaleiro já é uma profissão, já é um título de nobreza, já é uma categoria de guerreiro com suas próprias associações e guildas, ou equivalentes, suas próprias ordens existindo. Então, neste caso, já entra mais esse elemento do dever. E depois temos o terceiro tipo de novela de cavalaria, que já não é uma coisa medieval em si, mas é uma coisa medievalista, porque apesar de não ser medieval, não ter ocorrido durante a Idade Média, é voltado para ela. Então, podemos dizer que isso é medievalismo, que por sinal é a origem dele, porque lá para o século XVIII, XIX, até o início do século XX, teve um movimento muito forte chamado romantismo, que era a ideia de romantizar a natureza humana, a ancestralidade e seus elementos de pureza. E nesse período, para os europeus, o homem medieval era visto como esse elemento de pureza. E a maior personificação desse elemento de pureza era a figura do cavaleiro, por causa do seu código, por causa de sua moral, por causa de sua bravura, sua coragem, todos os seus elementos, todos os seus atributos
tanto aqueles relacionados ao código quanto aqueles não relacionados. Então nessa época, onde a Europa estava já numa revolução industrial, já estava vivendo elementos primitivos de nosso atual presente, eles começaram a idealizar os cavaleiros. E daí surgiu as novelas de cavalaria contemporâneas. No começo, apenas descrevendo a bucólica e heróica vida dos cavaleiros medievais, para poder contrastar com toda a modernização das cidades que estava ocorrendo na época, e toda uma mudança geral no estilo de vida da população lá da Europa, que agora vivia em cidades, agora trabalhava em fábricas, ou em trabalhos urbanos, não mais trabalhava o campo, a maioria deles. Então, para poder contrastar essa realidade que tinha uma cara um tanto quanto tristonha para eles, eles criaram os romances de cavalaria recentes. E lógico, esses romances são até um tanto quanto fantasiosos, se a gente parar para pensar. Não são fantasiosos no sentido de... Até há os romances fantasiosos que contêm elementos de fantasia e de mitologia, mas mesmo que não contêm, são um tanto quanto fantasiosos porque idealizam demais a ideia do cavaleiro, a ideia do medieval e toda a ideia por trás disso. Passa a descrever isso como se fosse uma coisa maravilhosa, ignorando seus defeitos. E tal percepção do maravilhoso, do medieval maravilhoso, culminou no começo do século XX, começo até metade dele, no que hoje chamamos de Senhor dos Anéis, o surgimento da fantasia medieval em si. Deixaram de ser romances de cavalaria para culminarem como uma fantasia medieval. Então o que podemos dizer é que sim, uma pequena análise de tudo que eu falei aqui é: houveram tanto novelas de cavalaria medievais quanto novelas de cavalaria medievalistas. As medievais têm um foco tanto mais místico no primeiro momento, quanto um foco mais disciplinar no segundo momento. As medievalistas têm aquele foco de contar as maravilhas do passado e descrevê-lo de forma idílica e todo o resto. O que significa que com base nisso vocês conseguem já saber um tanto quanto a origem de qual novela de cavalaria, de qual período ela é. Se ela é de um período medieval mesmo, ou se ela é de um período recente. Embora muitas novelas de períodos medievais tenham sofrido adaptações em períodos recentes. Porém, você ainda vai encontrar os traços do período recente em suas adaptações, uma vez que haverão muito mais descrições a respeito de paisagens, de locais, de rostos, de figuras, do que em novelas de cavalaria realmente históricas. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajuda muito a gente aqui no canal. Obrigado e até a próxima.